Nós estamos no culto do sobrenatural. Diga para o seu irmão, nós estamos no culto do sobrenatural. Fala para ele, hein? O Deus que você serve é um Deus que faz coisas sobrenaturais. Sansão estava indo para um caminho, ele encontrou um leão e matou. Depois Davi encontrou com o leão, teve que matar. Aí encontrou com o urso, depois também teve que matar. Aí Daniel foi jogado numa cova cheia de leões. Sansão encontrou com o leão, matou. Davi encontrou com o leão, matou. Daniel foi jogado numa cova cheia de leões, não precisou matar. Só precisou orar. Porque existem guerras que você vence lutando, mas existem batalhas que você só vence orando. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É a única vez na Bíblia que Deus te pede para fazer algo sem cessar. Porque a oração é o meio que te liga à comunhão. Todas as vezes que você ora, você está perto da presença, você está na presença. E Deus está dizendo: eu estou usando o secreto para te curar de feridas públicas. Porque quem te feriu está do lado de fora, mas quem te sara está do lado de dentro. Só Deus pode fechar as feridas que ainda estão abertas em você. E eu creio que pode ser nessa noite, porque tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível aquele que crê. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo de número 22. Marcos capítulo de número 8 e versículo de número 22. Quem pode dizer amém? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: eu vejo os homens como árvores, árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Versículo 26. E mandou ir para sua casa, dizendo: não entre na aldeia, e não converse com ninguém da aldeia. O que tinha nessa aldeia, hein? Jesus tirou ele de lá, curou ele e falou: não volte para a aldeia, e não converse com ninguém da aldeia. O Evangelho de Marcos é uma poesia, porque embora ele seja o menor dos evangelhos, é o evangelho mais antigo de todos eles. Marcos teve um privilégio de primeiro ser salvo, depois de andar com Pedro e com Paulo. Imagina a escola dele. E o conhecimento, ele nutre o seu crescimento. Ninguém cresce sem conhecimento. O conhecimento é a chave que te liberta da ignorância. Não tem como enganar quem tem um conhecimento. O conhecimento vale mais que dinheiro, porque dinheiro não gera conhecimento, mas o conhecimento. E aí você percebe que esse evangelho, por ele ser menor, embora ele seja o menor, mas ele é um evangelho muito direto, muito incisivo. E o evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, e o evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. Então quando você faz uma junção, é um rei que serve. Porque o líder não é aquele que manda, o líder é aquele que serve. E todas as vezes que você serve, você entendeu o seu real chamado. Porque servir não é um desejo, servir é um chamado. Deus não te chamou para ser visto, Deus te chamou para um serviço. Porque toda vez que você levanta para servir alguém, Deus levantará alguém para servir você. Servir está no reino. Jesus serviu com a sua palavra, serviu com o seu conhecimento, serviu com os seus milagres, serviu com o seu sobrenatural, serviu com a sua presença, serviu com a sua ciência. Chegou uma hora que ele falou: quer saber, eu vou servir com a minha vida. Porque quem não serve, não serve. No reino você só serve se você serve. E aí, é engraçado que é melhor ser um pequeno servo aqui dentro do que um grande escravo lá fora. Quando você entende o serviço, você não luta para ser visto. Que Deus é engraçado, toda vez que você aparece, Deus esconde. E toda vez que você esconde, tem alguém ali. Toda vez que você põe a sua mão, Deus tira dele. Toda vez que você tira a sua,
Então Deus está dizendo: eu ainda não coloquei as minhas mãos, porque você ainda não tirou a sua. Porque na sua mão só tem carne, sangue, pele, veias e nervos. Na mão dele tem graça, justiça, milagre, misericórdia, poder, renovo, autoridade, fé. Então ele coloca a mão dele quando você decide tirar a sua. E aí você percebe que esse texto é engraçado, porque a Bíblia diz que Jesus está chegando a Betsaida. Ele entra num barco e fala com seus discípulos: vamos para o outro lado. Porque mais do que saber o barco que você tem que entrar, você precisa saber para que lado ele está querendo te levar. Porque, irmão, entre velocidade e direção, fica com a direção. Que é melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. A ideia de Deus não é te apressar, a ideia de Deus é te direcionar. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele colocou uma nuvem. Mas quando os magos foram encontrar com Jesus, Deus colocou uma estrela. A nuvem fica no céu, e as estrelas também. Só que a nuvem levou o povo em direção a um lugar, a estrela levou os magos em direção a uma pessoa. A nuvem levou o povo em direção à terra prometida, a estrela levou os magos em direção ao prometido. Deus não vai ficar com ciúme se você se tornar uma estrela. Ele é maduro o suficiente, mas contando que você use o seu brilho para levar pessoas a Cristo, é isso que importa. As pessoas precisam olhar para você e enxergar Jesus aí. Esse brilho que você tem, essa luz que você tem, é para iluminar o caminho daqueles que estão perdidos. Porque a ideia de Deus não é fazer você se achar, a ideia de Deus é fazer você se encontrar. Quem se acha já se perdeu, quem se encontra por Deus foi achado. E aí você precisa entender quais são as suas guerras. Porque vai ter estratégia que Deus vai te dar para vencer batalhas de ontem, que Deus não vai te dar a mesma estratégia para você vencer batalhas hoje. Por exemplo, quando Davi foi lutar contra Golias, ele pegou 5 pães, 5 pedras. Mas quando Jesus foi lutar contra a fome, pegou 5 pães. Davi está com 5 pedras e Jesus está com 5 pães. Por que eles não usam a mesma arma? Porque você não tem que mudar a sua luta, você só tem que mudar a sua forma de lutar. Que às vezes a maior estratégia que Deus vai te dar pode ser o silêncio. Porque o silêncio é o maior barulho que um ser humano pode fazer. Por isso que quando Jesus foi para a cruz, o poder do silêncio. Você já percebeu que quando você está na sala, que o professor está dando aula, ele explica, ele verbaliza, ele fala sobre aritmética, ele fala sobre hermenêutica, estou teólogo hoje, ele fala sobre ciência, sobre geografia, sobre português, sobre química quântica, ele fala sobre tudo. Mas já percebeu que no dia da prova, e Deus é tão poético que até em silêncio Ele fala, que o silêncio é a casa da sabedoria, que a diferença do tolo para o sábio é que o tolo fala para depois pensar, e o sábio... Me ajuda, porque o silêncio é o meio que Deus utiliza para formar você. O fato dele estar em silêncio não significa que ele está ausente. Ele pode até não estar falando, mas ele está presente. E eu prefiro o silêncio de Deus que a presença dele, do que a presença dos homens e a ausência de Deus. Ele pode estar em silêncio, mas ele não saiu da sala. Ele pode estar em silêncio, mas ele está presente. E sabe o que é o rico? É que Deus não dá a prova sem antes da matéria. A matéria vem primeiro e a prova... Entende? Então, esses cultos de quinta, de domingo, é você vindo para receber a matéria das provas que você ainda... Mas nessa batalha não tereis que pelejar, porque a batalha não é sua, mas a vitória é. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Você recebe isso, irmão? Para de dar valor às ameaças do diabo, irmão. Tem muita gente dando mais ibope às ameaças do diabo do que às promessas de Deus. Pega aí, o diabo não pode mudar o que está escrito. Agora o que está escrito pode mudar o que ele está falando. As ameaças dele não é maior do que a promessa dele. A palavra não volta vazia, mas antes fará. Jesus entra num barco e fala com os discípulos: vamos para o outro lado. Quando eles chegaram do outro lado, que desceu do barco, eles chegaram em Betsaida, que significa a casa da pesca. Então esse segredo aqui, a casa da pesca. E aí é engraçado que quem morava em Betsaida era Pedro.
E Pedro era pescador. Só que ao invés de Jesus ir pescar os peixes, acabou pescando, foi o pescador. E a partir de hoje você não vai pescar mais peixe. A partir de hoje você vai pescar homens. Sempre, mas eu sempre pesquei peixe. Qual a diferença de pescar peixe para pescar homem? Muito simples, é que cargo quem dá é homem, agora ministério quem dá é Deus. A diferença de pescar peixe para pescar homem é simples, que todo pescador de peixe tira ele da vida para levar ele para a morte. Agora todo pescador de homem é para arrancar ele da morte, para conduzir eles para a vida. Deus está gerando vida em você, para você gerar vida no ambiente onde você está inserido. Ele está te curando para você curar. Aí Jesus chega em Betsaida, que significa a casa da pesca, e o texto diz que ele entra na cidade. Jesus vai curar um cego. Esse cego está ali, eu não sei se ele era um cego de nascença, mas ele está ali. E aí quando as pessoas ficam sabendo que Jesus entra na aldeia, a Bíblia diz que trouxeram esse cego até ele. Alguém veio trazendo o cego, porque o cego, ele tinha perna, mas não tinha direção. Porque a sua jornada só vai ter um sentido quando a sua visão estiver aberta. Você sabia que o maior cego é aquele que está de olhos abertos? Que a gente começa a pedir esmola quando a gente não conhece o provedor. Que depois que Bartimeu conheceu Jesus, ele parou de pedir esmola. Porque a esmola que vem do homem, mas a provisão. Por isso ele disse: pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então significa que ele é pai, que a medida do pão da sua vida, só ele tem. Só ele tem a medida do pão de cada dia. Aí quando Jesus entra, trouxeram o cego. Eu nem sei o nome desse cego, mas alguém trouxe ele. Alguém gerou uma informação e conduziu esse cego até Jesus. E é lindo que alguém trouxe o cego até Jesus, e Jesus trouxe a visão até o cego. E aí quando trouxe Jesus, falaram para ele assim, ó: tem como o senhor tocar nele para ele ser curado? Querendo ensinar Jesus o método. E Deus não usa método. Métodos estão na mão dos homens. Agora os homens têm que estar na mão de Deus. Aí ele toca nele para que ele veja, toca na visão dele. Jesus pegou ele pela mão, porque ele está dizendo: eu não vou fazer da maneira que você está esperando, mas eu vou fazer de uma maneira tão extraordinária para surpreender quem está esperando nele. Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão. Então quem apressa se enfraquece, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão como asas, como de águia. Não é como águia não é asa de pardal, não é como asas de galinha, é como asas de águia. Então é rico, né? Que no Velho Testamento nós somos como águia que sobe, e no Novo Testamento o Espírito é como pomba que desce. E nessa noite o Espírito não vai descer, porque ele já mora em você. Tu és morada de Deus, tabernáculo do Deus vivo. Tu és palácio real. Como Deus tem cuidado de nós. Como a gente poder enxergar isso de um ângulo tão profundo, entender que alguém nos trouxe até Jesus, e Jesus trouxe a salvação até a nós. Jesus cura ele. O texto diz que Jesus pegou ele pela mão. Aquele homem tinha 5 sentidos, sim ou não? Mas só 4 funcionavam. Tinha um que estava com problema, mas você não vai ler no texto ele reclamando, porque a murmuração é a intercessão diabólica. Uau! Toda vez que você murmura, você está abrindo uma janela, você está abrindo um portal. Por isso quando Coré, Datã e Abirão murmuraram contra Moisés, o chão abriu. Mas quando Paulo e Silas louvaram, o céu se moveu. Tem alguém lá atrás. Então o chão se move debaixo de um murmurador, e o céu se move na cabeça de um adorador. Eu não sei o que você está vivendo, mas troca a murmuração pela adoração, porque o salmista diz que Deus não habita no meio da murmuração, mas Ele habita no meio dos louvores. Oh meu Deus do céu! Gente, você já percebeu que quando você vai para o estádio de futebol, a arquibancada fica em cima e o gramado fica embaixo? Quando eles começam a cantar o nome do jogador, o louvor deles não sobe, o louvor deles desce.
E eles não cantam a música só de um, tem que cantar a música para todo mundo, né? Senão, se cantar a música só para o lateral direito, o esquerdo fala, também não vou correr não. Tem que dividir. Então é uma adoração quebrada, partida. Com a igreja ao contrário. Arquibancada embaixo. E o trono. E sabe o que é o rico? Que lá só uma pessoa recebe adoração. Ela não vai quebrada, ela não vai dividida, ela sobe inteira. E posso ir mais fundo aqui, irmão? Não é Deus que procura adorador, não. Não. Está escrito assim, ó. O Pai procura os verdadeiros adoradores. É o Pai que está procurando. Então significa que só pode adorar quem é os filhos. Adoração não é para evangélico, adoração não é para gospel, adoração é para os filhos, porque é o Pai que está procurando. Se você é filho, você está liberado nessa noite. Se você é filho, você está liberado nessa noite. Não deixa ninguém roubar a sua adoração. Eu diminuo. Quem pode? Que Ele apareça e eu me constranja. Só quem pode adorar a tua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos. Eu estava numa conferência em um lugar no sul. E aí quando acabou o culto, uma moça chegou para mim e falou: eu não gosto muito dos hinos de hoje. E eu pensei, não falei, como se fosse cantado para ela, né? E eu falei, por quê? Porque os hinos de hoje só tem uma frase e repete ela 1000 vezes. Eu falei, você não tem que falar comigo, você tem que falar com os serafins. Ela falou, por quê? Se nossos hinos só tem uma frase, o deles que só tem uma palavra: santo, 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 santo. Não é o quanto você fala, mas é para quem você fala. Não é o quanto você declara, mas é para quem você está declarando. Não é o quanto você entrega, mas é para quem você está entregando. Só uma pessoa aqui nessa noite é digno de glória. Deus até compartilha a honra, mas a glória é um atributo somente dele. Quem pode levantar as suas mãos e celebrar ao Deus que está presente entre nós, o Deus do sobrenatural? Pois tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Ele é digno, ele é digno, ele é digno de louvor. Mesmo sofrendo, louve. Mesmo com dores, louve. Mesmo desempregada, louve. Mesmo com problemas em casa, louve. Mesmo sendo perseguido, louve. Mesmo que alguém arranque tudo de você, louve. Faça como Jó: ainda que ele me mate, todavia eu esperarei nele, porque eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará. Depois que ele se levantar por sua causa, meu filho, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está aqui. Ganhando forma, teu amor está ganhando forma. Meu Deus! O teu amor está ganhando forma em mim, e eu vou também me
nessa noite. Vai. Entrega tudo nessa noite. Se renda, tudo. Joga pra fora. Tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar. Eu vou pra você. Tudo em mim ganhar. Jesus pegou na mão de um cego, que ele não tem nome, mas está andando com Jesus. Eu vou repetir: ele não tem nome, mas está andando com Jesus. E quem foi que diz que você precisa ter nome para andar com ele? Você tem que ter nome para andar com o Neymar. Com Jesus você não precisa ter nome, porque não é no seu nome, é no nome dele. Não é na sua força, é na forma, é na força dele. Não é no seu jeito, é do jeito dele. Não é da sua maneira, da maneira dele. O que ele está dizendo para alguém nessa noite é: para algumas pessoas eu estou pegando você pela mão, mas para outras eu estou te pegando no colo, porque eu estou assumindo a sua paternidade nessa noite. Você não é órfão, você é filho. Ele não é padrasto, ele é pai. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu estou lembrando aqui, Jesus chegou na casa da sogra do Pedro. Lembra, professor? A sogra do Pedro está enferma. Pastor Ronaldo, Jesus vai lá e estendeu a mão para ela, e pegou a mão da sogra do Pedro, que é uma das coisas mais extraordinárias na Bíblia, que Jesus cura até sogra. Deixa isso para outro dia. Ele pegou na mão dela. Ele não perguntou qual era a doença que ela tinha, porque Jesus não é o seu remédio. Jesus é a sua cura. Quando pegou ela na mão, Jesus: let's go my baby. Come here. Mandou ela levantar. Quando ela levantou, a Bíblia diz que a febre a deixou. Então tem coisa que vai deixar você, mas tem coisa que é... Tem coisa que vai sair de você, mas tem coisa que é você. Aí o mais engraçado, que ela levantou e começou a servir. Porque quem é servo não escolhe a quem servir. Porque quem serve os grandes despreza os pequenos, não entendeu o que é serviço. Aí ela levantou e começou a servir. E é engraçado que ninguém serve com o pé, serve com o quê? E Jesus pegou aonde nela? Ele está tocando exatamente naquilo que vai ser útil para ele futuramente. Ele está tocando em áreas da sua vida hoje que você não está nem entendendo, mas vai ser futuramente para ele um benefício. Ele está tocando em áreas privadas da sua vida que ninguém aqui sabe, mas futuramente vai ser uma bênção, porque a área que você mais foi ferido é a área que ele mais vai te usar. Ele está curando você em áreas para depois você ser solução para pessoas que sofreram a mesma coisa que você sofreu. Ela levanta e começa a servir. Ela nem nome tem, mas está servindo. Aí é lindo, né? Ela está curada e está servindo. Por quê? Porque ela foi curada para servir. Porque é um problema quando alguém está enfermo e ainda quer servir. Precisa ser curado. Aí lá na frente, um vendaval no meio do mar, Jesus andando na água. Não, fala sério, gente. Por que Jesus está andando sobre as águas? Porque para chegar na água onde os discípulos estavam, precisava de outro barco. E barco quem faz é homem. E ele está dizendo: eu não preciso de meios humanos para te alcançar. Eu não preciso de manipulação humana para chegar até você. Mas não tem barco, não tem problema. Eu vou a pé. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Quando os discípulos viram Jesus sobre as águas, o texto diz que eles olharam e gritaram com medo. Porque o medo é a poluição da fé.
Toda vez que você alimenta o medo, você esfria a fé. Toda vez que você alimenta a fé, os medos morrem. Que a palavra medo, de trás para frente, é dome. Você está aí? Ou você domina o medo, ou ele pode dominar você. Ou você governa ele, ou ele vai governar você. E o medo não é um sentimento, o medo é um espírito. E a Bíblia diz: eu não vos dei o espírito de medo. Esse medo não vai governar você, porque a fé já te governa. A fé não é um sentimento, a fé é um fundamento. Pega aí, irmão, tudo que você constrói fora da fé desmorona. Tudo que você constrói sobre a fé permanece. Eu vou ir mais fundo aqui para você dar um amém. O diabo não quer matar sua carne, ele quer matar sua fé. Porque até o diabo sabe, se eu matar a carne dela, mas não matar a fé dela pode ressuscitar ela. Agora, se eu matar a fé dela, ela está morta. Porque até o inimigo entendeu que o justo viverá da fé. Então me tira o medo, meu Deus, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Vai. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Jesus não pegou na mão da sogra do Pedro? Foi ou não foi, gente? Não foi? Não pegou na mão da sogra do Pedro? Não foi? Lá na frente, o Pedro está em todas, não sei se você já percebeu, o Pedro está em todas. Aí Jesus: não tema, sou eu. Aí ele, com dúvida, és tu? Se és tu, manda aí ter contigo Jesus. Let's go, my baby. Pode ver que o Pedro não faz o testinho do pé. Ele não faz o testinho do pé, porque o testinho do pé é para menino. Tem alguém ali, não sei se vocês ouviram, testinho do pé é para infantil. Porque quando você nasce, a primeira digital que você tem, que eles tiram de você, é a do pé. Mas quando você cresce, a digital que eles tiram é da mão. E Deus está dizendo para você nessa noite: eu não quero a digital do seu pé. Essa fase aí já passou. Você não é mais menino, você não é mais bebê. Eu estou usando essa luta para te amadurecer. Eu estou usando essa perseguição para te fazer crescer, irmão. Perseguição não mata crente, não, gente. Perseguição nos aproxima de Deus, ela nos fortalece. O Pedro está andando, ele sentiu o vento forte, teve medo, e o texto diz que ele começou a ir para o fundo. Eu me lembro quando eu era pequeno, ou melhor, vocês entenderam? Quando eu era novo, tinha uma lagoa ali para trás do Ceasa, e meus irmãos iam, eu sou mais novo, e eles iam dizer: neguinho, não entra na água, porque a lagoa lá era um perigo. O primeiro passo você dava, tinha um degrau, o segundo passo não tinha mais não, irmão, era 30 de fundura, e eu não sabia nadar. E aí ele disse: não entra aí. Quer dizer, não dava pé. O Pedro começou a ir para o fundo. Essa expressão ir para o fundo quer dizer: não dá, não deu pé, mas deu mão. Aonde o pé do Pedro não chegou, a mão de... E Jesus pegou na mão do Pedro, não foi? Quer dizer, ele pegou na mão da sogra, e agora vai pegar na mão do genro. Você está aí? O que ele está dizendo para alguém nessa noite? Se eu fiz uma vez, creia que eu sou poderoso para fazer de novo. Fala para quem está do seu lado assim, ó: ele vai fazer de novo. Fala para duas pessoas, e por favor, fala: ele vai fazer de novo. Ah, aqueles dias de glória vão voltar, ele vai fazer de novo. Ah, quando você acordava de madrugada e voltava a chorar, ele vai fazer de novo. Se acordava de manhã falando em línguas, querendo Deus, ele vai fazer de novo, irmão. Os tempos mudaram, irmão, mas o Deus ainda é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo para sempre. Ele vai fazer novamente. Quem crê que ele vai fazer novamente? Ele
seu povo clama a ti mais uma vez. Vai. De novo, faz de novo. O seu povo clama a ti, Deus. E o que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Todo mundo fala do Pedro porque ele afundou. Aí ó, foi, mas afundou. É melhor sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. Deu errado? Tenta de novo. Não deu certo? Faz mais uma vez. Fechou a porta? Bate em outra porta. Deu errado aqui? Tenta ali. Porque, irmão, a vitória vem daqueles que persistem. Deus não te chamou para desistir, meu filho. Ele está impulsionando a sua fé, porque o seu alvo é Cristo. Ah, mas ele afundou. Você está querendo me convencer, mas ele afundou. Mas afundou, mas tem um detalhe: no mesmo lugar que ele afundou. Foi no mesmo lugar que Jesus levantou. Me ajuda. Ah, mas afundou. Quando ele afundou sozinho. Mas quando ele subiu, quem levantou ele foi. Quem levantou ele foi. Não vai ser a prefeitura, não vai ser Brasília. Quem vai levantar a igreja é ele. Quem vai levantar você vai ser ele. Ele. Mas Jackson, mesmo assim ele afundou. Tá bom, ele afundou, mas tem um detalhe: ele afundou na ida. Na ida ele afundou. Na volta não. Por que na volta não? Porque na volta ele voltou de mãos dadas com Jesus. E você já viu quem está de mão dada com Jesus cair, irmãos? Você já viu quem está de mão dada com Jesus parar? Irmão, Jesus está pegando na sua mão e está dizendo: eu não quero que você para. Já viu quando um filho faz pirraça e o pai: vamos, meu amor? E o filho está fazendo pirraça. Você acha que o pai fica chamando? Vem cá, meu filho, eu estou te puxando. Irmão, tem gente achando que Deus está te excluindo. Na verdade, Ele está te separando. Ele está te puxando, é para Ele. Pegou o cego pela mão e começa a parar. Pegou o cego pela mão e ele tirou ele para fora da aldeia. Toda a atenção é mínima agora. Tirou ele para fora. O único problema, pastor Ronaldo, do texto, o único problema é que existe um agravante aqui. É que o cego está de mão dada com Jesus. Isso é problema? É que tem muita gente andando de mão dada com Jesus, mas ainda continua cego. Andando com Jesus, falando com Jesus, mas ainda está cego. E Jesus não vai andar na sua cegueira, mas você precisa andar na visão dele. Quando ele levou o cego para fora, eu não entendi. Por que Jesus não curou ele lá dentro? Porque o problema não estava na visão do cego. Que às vezes o problema não está na sua visão. Às vezes o problema está no ambiente que você está inserido. Por isso que Ele está te tirando aí. Porque às vezes o problema não está em você, mas está no lugar onde você está inserido. Ele está dizendo: eu tenho uma obra para fazer, mas primeiro eu preciso te arrancar daí com raiz e tudo. Lembra que alguém trouxe o cego até Jesus, não foi? E Jesus não pegou o cego pela mão? Não tem como Jesus pegar na sua mão se você estiver de mão ocupada. Você vai ter que soltar. Irmão, você vai ter que se prender de alguma coisa, porque Ele só pode segurar na sua mão quando ela estiver vazia. Você vai ter que soltar desse medo, dessa sua incerteza, do seu pecado oculto. Eu não sei. Você vai ter que soltar de alguma coisa, porque quando Ele segurar na sua mão, você não vai sentir mais falta daquilo que estava antes. O que o texto está querendo esclarecer para nós é o seguinte: até aqui quem te trouxe foi os homens.
Deus está dizendo para alguém: até aqui quem te trouxe foi a ciência, até aqui quem te trouxe foi o recurso humano, até aqui quem te trouxe foi o seu jeito brasileiro, mas daqui para frente, Ele está dizendo: deixa que eu vou assumir o negócio, daqui para frente é comigo, eu estou pegando na sua mão, que Ele está dizendo: daqui para frente é comigo. Aí levou ele para fora, e aí as pessoas que estavam com Jesus, com o cego, não foi, só levou o cego, só tirou o cego. Betsaida significa casa da pesca. Diga: casa da pesca. Vou parar agora, irmão. Diga mais uma vez: casa da pesca. Eu não sou bom de pescar, o Fernandinho é bom de pescar, eu não sou não. Mas quando você joga o anzol, que o peixe fisga, o que você faz? E aí você vem, pega o peixe com a outra mão, sim ou não? Aquele cego não cego, aquele cego é um peixe. Jesus foi pescar. Deixa eu pegar esse peixe que ele é meu. É igual Zaqueu que estava na árvore. Zaqueu não era uma pessoa, Zaqueu é um fruto de salvação. Jesus: deixa eu colher meu fruto aqui. Hoje houve salvação nessa. Porque às vezes a gente quer levantar um altar para Deus, mas na verdade precisamos destruir alguns altares que está em nós. Aí Jesus levou ele para fora e cuspiu nos olhos dele. Se fosse no Brasil, meu Deus, ia dar cadeia. Ele cuspiu, flá, nos olhos do cego, e depois colocou a mão. O homem não foi feito do pó da terra, do barro? Sim ou não? Quando você joga água no barro, fica mais maleável, mais fácil de... Já pegou aqui. Aquele cego é um vaso, e Jesus é oleiro. O que você está fazendo aí, Jesus? Só estou retocando o vaso. Só estou tocando no meu vaso. Estou tocando naquilo que está danificado, mas eu vou colocar no lugar de novo. Porque depois que Ele tocar na sua visão, você nunca mais vai enxergar da mesma maneira. Meu Deus, depois que Ele tocar na sua visão, você não vai enxergar como antes. E aqui é o mais engraçado, eu paro. Jesus tocou nos olhos dele e perguntou para ele: e aí, o que você está vendo? O que você está vendo, irmão, nesses dias? Qual é a sua visão? O que você está vendo? Na verdade, Jesus está extraindo uma informação dele. Fala, põe para fora o que você está enxergando nesses últimos dias. O que você está vendo? Ele levantou os olhos, e o texto diz que ele viu os homens como árvores que andam. Isso é um sobrenatural. Imagina você na rua, andando, e de repente você olha e vê uma árvore. Fala sério, você olhar e vê uma árvore, ou você corre, ou você corre. Uma árvore andando, gente. Ele falou: eu vejo os homens como árvores. Mas espera aí, quem vê homem como árvore é Deus, uai. É Deus que enxerga os homens como árvore. Porque a árvore que não dá bom fruto, e a árvore que dá fruto, Ele... Então quer dizer que quando você corta, você mexe com a raiz. Mas quando você poda, você mexe com os... Meu Deus. Então são ferramentas diferentes. Porque mais do que ter ferramenta, é ser preciso naquilo que você tem que usar. Não existe crescimento sem poda. Eu vejo os homens como árvores que andam. Eu oro agora. Os homens andando como árvore. A árvore não fica parada. No reino é o contrário. As árvores se movem. Por que as árvores estão se movendo? Por dois sentidos. O primeiro, significa que você não foi chamado para dar fruto em um lugar. Significa que aonde você for, você pode produzir frutos.
E o segundo detalhe: se as árvores estão andando, significa que elas não estão enraizadas em lugar nenhum, não estão enraizadas em pessoa alguma, elas só estão andando. E Deus está dizendo: eu estou te desenraizando do seu passado, eu estou desenraizando você daquelas pessoas. Não produziu porque está enraizado em pessoas, está enraizado no que aconteceu ontem. E Deus não te trouxe aqui para mudar o seu passado, mas te trouxe aqui para curar você dele. E Ele está dizendo: eu estou te desenraizando desses lugares, porque eu quero que você esteja enraizado somente em mim, somente em mim. O que eu acho engraçado é que as árvores, quando a semente quebra, os galhos não nascem primeiro. Primeiro nasce, porque o que sustenta uma árvore não são os galhos. E eu não sei se eu posso ir mais fundo aqui, mas engraçado é que o que te mantém de pé é onde você está fundamentado. Porque a parte mais importante da árvore não são os galhos, não são os frutos, não são as folhas. Se você tira uma folha de uma árvore, nasce outra. Se você tira um fruto de uma árvore, nasce outro. Se você quebra um galho, nasce outro. Se matar a raiz. Agora eu sei porque que a igreja está viva. Porque nós estamos enraizados em Cristo, que é a raiz de Jessé. Ele está enraizando você nessa noite nele, porque quando você estiver enraizado nele, enxertados nele, você vai ter a vida de Deus. Irmão, você recebe essa palavra? O cego enxergava os homens como árvores, mas os homens enxergavam o cego como cego. Não interessa como as pessoas estão te enxergando, o importante é como você está enxergando elas. Não importa como elas estão te vendo, o importante é como Deus está mostrando você a elas. Ele está dizendo: eu não quero enxergar como você enxerga, mas eu estou te chamando para você enxergar como eu estou enxergando. Deus está fazendo com que você pense como Ele, fale como Ele, ande como Ele, vive como Ele, pense como Ele e veja como Ele. Quem pode aplaudir a Jesus, fica de pé. Aí Jesus chega numa figueira. Tem fruta aí? A figueira tinha folha, mas não tinha fruto. Aí Jesus: nunca mais nessa fruta. Leti, no outro dia, quando os discípulos voltaram, eles disseram: mestre, até a raiz secou. Eu acho que aquela figueira deve ter pensado assim: como é que é? Nunca mais nessa fruta de mim? Então, se for para viver uma vida sem frutificar, melhor morrer, porque Deus não nos chamou para ser famosos, Ele nos chamou para ser frutíferos. Porque fama passa, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, esses permanecem para sempre. Esse será o ano que você mais vai produzir. Esse será o ano que você mais vai frutificar. Deus está quebrando alguns galhos, cortando algumas folhas que estavam impedindo o seu crescimento, mas Ele está dizendo: será o ano que você mais vai produzir. Porque eu encerro com essa palavra: a raiz, quando ela desce, os galhos só sobem quando a raiz, porque não existe crescimento sem descer, irmão. Que é melhor descer do que cair. Aí a raiz desce e ela espalha, sim ou não? Sim ou não? Vai para cá, vai para ali, a raiz espalha. Aí o tronco vem, sobe. Aí os galhos fazem a mesma coisa. Os galhos, para cá, para lá, para cá, para lá. Já, questão de minutos, vamos encerrar o culto. E quando nós fomos embora, você já percebeu que todo mundo não vai para o mesmo lugar? Uns vão para cá, para lá, para aqui. Essa igreja é uma árvore, gente. Por isso que nós vamos espalhar daqui a pouco. Uns vai para o Riacho, outros vai para o Peroba, outros vai para não sei onde. É Deus dizendo: eu estou mapeando essa cidade. Cada uma aqui é uma semente que Deus está plantando em cada ponta dessa cidade. Ai. Que na hora que brotar vai nascer fruto do riacho. Ah, meu Deus, Ele está levantando você para ser uma árvore frondosa, frutífera. Levante suas mãos, por favor. Meu Deus,
tudo que Jesus quer sair de mão dada com você nessa noite. Sai daqui hoje chapado com Ele, amando Ele. Vamos sair de mão dada por essas ruas. Vamos entrar nos hospitais. Vamos entrar sim, porque Ele nos deu autoridade para isso. Espírito de Deus, nós estamos de mãos erguidas, porque assim como o Senhor pegaste na mão de Pedro, pegaste na mão do cego, pegaste na mão da sogra do Pedro, eu creio que há um propósito sobre as mãos erguidas. Não somos escravos. Todo escravo é algemado. Quem está algemado não pode levantar as mãos. Somos livres, somos livres, somos livres, porque o Senhor nos libertou. Eu profetizo que aonde os teus filhos tocarem haverá cura, haverá libertação, haverá transformação. Derrama a tua autoridade sobre cada um agora. Sejam cheios do Espírito Santo e vivam sobrenatural. Só nomear o nome de Jesus. Seja cheio nessa noite. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, teu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tens, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Pega sua voz e diga: há poder em seu nome, Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Erga a sua voz e diga: há poder em seu nome, Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Erga suas mãos e diga: em seu nome, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome diga: os coxos andam, os cegos veem, os cegos veem, e em seu nome diga: os mortos vivem, os mortos vivem. Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Quem pode aplaudir ao Cristo vivo dessa igreja? Não tem como andar com Jesus e não viver o sobrenatural. Se prepare para esses próximos dias.
As folhas que estão caindo de você é Deus mudando a sua estação. Te levando para uma nova estação, para uma nova roupagem, para uma nova linguagem, para uma nova visão. Visão é você enxergar o que todo mundo está enxergando, porém de um ângulo diferente. Todo mundo falou, Lázaro morreu. Jesus falou, vamos lá que ele está dormindo. Porque visão é você enxergar o que todos estão vendo, porém de um ângulo diferente. A economia está ruim, mas a igreja vai viver o sobrenatural, porque ela está caminhando de mãos dadas com o provedor. Alguém nessa noite que quer entregar sua preciosa vida para Jesus? Tem alguém? Alguém que deseja reconciliar com Cristo, que está entre nós, já esteve de mão dada com Jesus, decidiu se apegar em outras coisas, e a sua mão está ocupada, e Jesus está dizendo, eu quero sair de mão dada com você nessa noite. Se você se entregar para mim, porque eu já se entreguei por você na cruz. Alguém deseja fazer isso? Se tiver alguém entre nós, por gentileza, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Se tiver alguém entre nós que deseja tomar essa decisão, se entregar a Cristo, viver para Ele, viver com Ele, viver para Ele e viver nele. Esse é o teu chamado, viver para Cristo. Ele te chamou para viver para Ele, para viver com Ele. Tem alguém nessa noite? Não tem? Que o Deus de Abraão possa guardar vocês, levar vocês em paz. Que a sua casa seja uma bênção na sua rua, no seu bairro. Que Deus venha lembrar você de todos os males em nome de Jesus.